Olá, sejam bem-vindos a mais um De Papo com a Drica, especial 15 anos Delano Alphaville. Eu sou a Drica Capobianca, é um prazer ter você aqui conosco em mais um episódio que com certeza vai superar suas expectativas. Você que está chegando, já se cadastra aí no YouTube, no Spotify, ativa as notificações, porque o papo de hoje está incrível. Eu tô com o Bruno Facchini, da Delano Alphaville, sócio proprietário. Bruno, obrigada por esse projeto. Imagina, Drica, obrigado a você. É um super prazer ter você comigo. Já estamos caminhando aí da metade para o final, né, dos nossos episódios. Tem sido uma experiência marcante, significativa e de realmente muita celebração para nós. Obrigado Muito pela presença especial. aqui comigo. Eu que agradeço. Queria aproveitar, inclusive, e apresentar para vocês a nossa convidada de hoje, uma amiga querida, uma profissional parceira da Delano, arquiteta, há muitos anos aqui com a gente, na região também. Mayla Michaelian, obrigado pela participação, Ma. Obrigada, Bruno. Obrigada, Drica. É um prazer fazer parte desse bate-papo com vocês. Estou muito feliz. E vamos lá, que tem muita coisa bacana para a gente falar. É isso aí. A Mayla tem 16 anos de experiência e é premiada na região nos últimos 8 anos. Formada pela FAAP, também estudou em Londres. Sua empresa atende projetos residenciais, comerciais e corporativos, inclusive para clientes internacionais de forma remota. Mayla, conta pra gente, como compor e combinar acabamentos diferentes? Assim, quando vocês me passaram esse tema, eu fiquei pensando, eu acho que a gente tem tanta coisa para falar. E eu pensei primeiro em a gente começar falando de cada revestimento, qual que é o uso que a gente costuma dar em cada ambiente. Então assim, vamos pegar uma casa, por exemplo, né? Então a gente tem ali os quartos. Nos quartos, normalmente a gente gosta de usar um piso mais quente, uma madeira, um piso vinílico que é atérmico, né? Já na cozinha, na área de serviço, a gente vai para um piso frio, né? Porque ele é mais prático de limpar, você tem o uso da água. E a sala a gente tem livre, né? A gente pode usar tanto um piso frio, um piso quente. E aí talvez a gente começar a falar agora das misturas, né? O que a gente Como misturar consegue? esses elementos, Porque né? assim, são muitos elementos, são muitas possibilidades, né? Eu acho que o gosto de cada um também é muito pessoal, então eu vou também falar um pouquinho do que eu acredito que faça uma composição harmoniosa para os ambientes e que fique um negócio bacana, né? Tá. Então assim, eu acho que os pisos, como que a gente pode fazer? O cliente chega e fala, Mayla, eu queria abrir a minha cozinha, isso acontece bastante, quero integrar minha cozinha à sala, mas eu não quero trocar o meu piso da sala. O que a gente faz? Temos várias possibilidades. A gente tem, por exemplo, o hexagonal, que eu inclusive tenho na minha casa, e eu adoro, que ele dá essa transição de uma forma tão sutil. Suave. É suave. Forma um desenho no piso, forma um né? tapete desenhado, né, no piso. Que lindo. Fica muito legal e fica sutil. E você não precisa ter uma quebra visual, né? Então, é uma opção. Às vezes, não é esse tipo de revestimento que o cliente quer. Então, a gente tem algumas formas de fazer essa transição, né? Que pode ser no próprio piso. Então, o porcelanato que imita madeira também possibilita isso. A gente consegue fazer um recorte, né? A gente faz a paginação das réguas de forma que você cria um recorte, né, para isso. Ou, efetivamente, criar ali um filete metálico para fazer essa transição. Então, assim, tem várias formas da gente fazer isso, né? Falando de composição de materiais, você comentou até da sua própria casa que eu conheço, ficou lindo, foi uma das primeiras pessoas que eu vi fazendo esse tipo de composição e formou realmente uma arte no piso. Exato, Né? Você separou a praticidade do piso, do revestimento cerâmico na área ali do gourmet, na área que às vezes pinga gordura ou a gente faz um pouco mais de sujeira, para a área de estar, que é uma área com menos circulação, um pouco mais aconchegante. Isso. Fugindo um pouco do piso, a gente tem a composição no restante da casa. Sim. Na marcenaria, a gente tem mistura de composições, você tem o sofá, você tem o tecido da cortina. Eu tenho muita dificuldade em compor. Eu acho que o bom gosto é quase que uma essência que vem da gente, não sei, talvez eu não tenha tanto quanto vocês profissionais esse dom de misturar materiais ou cores e ficar elegante, ficar bonito, né? Qual que é a dica que você dá pra gente para realmente compor isso? Ou na dúvida, se você não contratou um profissional vai nos tons neutros mesmo para não errar? O que você acha? Eu acho que assim, a gente sempre fala muito da moda e da arquitetura, né? Então a gente costuma ver itens da moda que a gente traz para dentro de casa. E eu acho que na questão da composição de texturas, de revestimentos, não é diferente.
né? Então, por exemplo, na moda, a gente tem ali uma preocupação, como que a gente combina estampas para não errar, né? Isso também acontece nos revestimentos. Eu tô falando revestimentos, mas abrange tudo, né? O piso, a parede, os móveis, o tecido. Então, o que que a gente pode fazer? De repente, você eleger uma cor, trabalhar com tonalidades diferentes, você eleger um formato e aí de repente você mistura as cores. Então, por exemplo, a gente tem aquele que é muito conhecido como Metro Tile, né? Que é aquele tijolinho, Sim, né? Que normalmente retangular, mais básico, branco, que usam muito em estações de metrô, mas que a gente trouxe para dentro de casa com uma outra linguagem. Então, às vezes a pessoa chega na loja, compra aquele revestimento, mas pincela ali 2 cores, quarto de criança. Putz, meu filho adora azul, adora verde. Vamos comprar, vamos misturar um pouquinho do verde, do azul e do branco, porque ele tem o mesmo formato. E aí cria aquele desenho na parede bacana, com algumas pinceladas de cores. Então eu acho que dá para fazer isso. Então, formato, né? Como você me perguntou, como fazer isso? Então, formato, tonalidade. Se você tá com medo ali de errar, acho que ir para os tons mais neutros ajuda também bastante. Na questão dos móveis, a gente gosta sempre de trazer um pouquinho da madeira também, para deixar mais aquecido o ambiente. Então, acho que tem todos esses... Não são regras, mas são coisas que a gente costuma fazer, dicas, né? Que dão certo, né? Para a pessoa não errar. Acho que te direcionam para um caminho correto. Né? Exato. É muito comum, aqui no próprio showroom da Delano Alphaville, que foi reformado há praticamente 1 ano, a gente não vê mais o branco, né? Então você tem as paredes revestidas em madeira ou a parede revestida em papel de parede, depois os tapetes que vêm para trazer um conforto também ali no piso. E a mistura desses elementos, até porque eles têm características diferentes, né? A tinta, o tecido, para mim, como um aprendiz junto com vocês há 15 anos, é a parte mais complexa que ainda não liberou essa caixinha na minha cabeça, sabe? Dificuldade, por exemplo, numa sala de estar. Poxa, como que você cria o conforto na sala de estar? As cores, os tons influenciam no sem dúvida. ambiente. Inclusive, a gente escolher as tonalidades e as cores pensando no uso daquele ambiente, né? Então, por exemplo, você criar um espaço que você tem que ter uma concentração ali de trabalho, que você tenha cores muito fortes, isso não vai ser gostoso pro dia a dia ali, pro trabalho. Pro quarto, por exemplo, tudo bem, a pessoa pode dizer, Mayla, mas eu amo uma cor muito forte. Tudo bem, se você vai se sentir bem porque é uma cor que te agrada, legal. Mas a gente traz alguma lembrança, te remete a alguma coisa gostosa. Não tem problema, como eu disse, não tem uma regra. Mas a gente sabe que algumas cores, por exemplo, são melhores para trazer um conforto, para um relaxamento antes de dormir. Então, assim, para os quartos a gente já... Para o sono. Isso entra também, inclusive, pegando o gancho que eu sei que vocês já conversaram em outros episódios, a iluminação. Então, assim, tudo precisa conversar. Não é só o revestimento, não é só o móvel, não é só o tapete. Tem que fazer uma composição e pensar realmente em todos os detalhes, para que eles fiquem alinhados e tragam mais conforto, né? Você acha que, na dúvida, os tons terrosos ajudam para trazer conforto, por exemplo? É muito mais fácil você usar um marrom, um bege, um caramelo, um verde musgo e trazer uma sofisticação, um conforto para o ambiente do que uma cor viva. É até interessante você comentar especificamente desses tons, porque são tons que na moda hoje estão sendo muito utilizados. Então hoje, por exemplo, o marrom está super em alta na moda. É o novo preto. Né? Então a gente tem essa paleta de cores na moda que também a gente trouxe para dentro de casa. Então assim, a gente veio de uma onda muito cinza nos últimos anos. Verdade. E aí, de repente, agora a gente tá indo para uma areia, a gente voltou para o bege, que ele tinha sido esquecido ali atrás, ele voltou com força, o marrom. Então, assim, mais uma vez, eu acho que a moda traz essa conexão e a gente acaba resgatando mesmo elementos, né? Você falou de moda. Você olha muito para moda para compor os seus projetos de interiores? Eu acho que elas caminham um pouco juntas, assim. Eu acho que a gente acaba percebendo, assim, é meio que inconsciente, mas as coisas acabam conversando, né? Então, quando você vai numa mostra de decoração, você vê elementos que você também encontra ali na moda, que o pessoal está utilizando. Então, eu acho que a gente acaba, assim, trabalhando um pouco em paralelo, assim. Uma área dita tendência para outra. Talvez a moda olhe muito para a arquitetura como inspiração. E nos últimos anos a gente vê que até a Delano faz muito isso como marca. É verdade. Olha muito para a moda como inspiração para os interiores também. Tem algumas texturas, né, da Delano que tem várias texturas inspiradas na moda, inspiradas em marcas famosas. Sim.
E aí eu acho que tem que prestar atenção, então, falando primeiro em revestimentos de piso, paredes, enfim, essa composição. Então, entender, né? Você vai usar um marmorizado, como que você vai usar ele? Se a gente vai misturar muitos marmorizados, será que não fica pesado? Também ver a espessura de cada revestimento, é importante na hora de você fazer o assentamento correto. Então, tem que ter uma equipe também que está acostumada a fazer isso. Sim. Por exemplo, pegando o gancho lá de Revestimento casa. mal instalado. Exato. Lá em casa, apesar de você ter 2 revestimentos diferentes, eles estão no mesmo nível. Super niveladinho. Então, assim, você não tem aquele enfim, Degrau, nada. aquele tropeço, né, entre uma coisa e outra. Isso também é importante. E eu acho Os acabamentos, né? Exato. Os acabamentos precisam também ser bem assentados, senão vai ficar uma coisa bem estranha. E aí, para as paredes e tudo mais, também a gente pensar em algo nessa linha, né? Ter bons profissionais que executem também aquele projeto de uma forma bacana. Porque senão, às vezes, a ideia no papel, eu até brinco, o 3D ele aceita tudo, né? Mas na vida a real... expectativa e a realidade é totalmente diferente. Totalmente diferente. E olha que o 3D ele te traz quase uma realidade, mas é quase. Exato. Né? Tem que tomar cuidado que aquele quase, às vezes, na vida A real, ideia é a gente não dá muito deixar a certo. realidade melhor do que o 3D, É. né? Mas para isso a gente precisa contar com profissionais capacitados em todas essas áreas. Seja na área de móveis, seja na área de pisos e revestimentos, na área dos móveis soltos, iluminação e a própria obra mesmo, né? Então isso tudo também precisa caminhar junto. Você comentou no comecinho do nosso bate-papo sobre o quarto ser quase que uma regra, a gente usar pisos mais quentes, tentar trazer um pouco mais da madeira, a cozinha, revestimentos mais práticos, mais frios. E você comentou que talvez a área de estar ali seja a zona neutra. Uma zona neutra. O que você prefere? Você prefere o revestimento frio ou você prefere a madeira natural? Eu vou te responder depende. Porque eu acho que assim, por exemplo, eu acho que depende de onde é essa casa, né? Depende do uso que ela vai ter, se é grande, se é pequena. Porque, por exemplo, eu falei, quartos não, mas e um loft, um espaço pequeno? Vale a pena a gente diversificar os revestimentos? Será que não é melhor a gente entrar com o mesmo revestimento? Tudo, né? Então, eu acho que é tudo uma questão também da função que aquele piso, que aquele revestimento vai ter e onde ele vai ser aplicado, né? Na minha casa, eu escolhi piso frio. Eu não sei, de repente, para uma casa num lugar um pouco mais frio, será que eu não ia preferir uma madeira? Então, eu acho que também tem tudo isso que precisa ser levado em consideração. Não, faz sentido. Uma casa do dia a dia é totalmente diferente o uso de uma casa de veraneio. Uma casa de na veraneio. praia ou no campo, por exemplo. Exato, uma casa de campo, uma fazenda. Em casa de praia, por exemplo, o pessoal já não quer colocar madeira nos quartos. Por quê? Você vai chegar da praia, molhado, mais areia. fácil, né? Então você precisa de uma coisa mais prática. Então o uso também vai Normalmente determinar o muito. porcelanato que vai ali na área social, vai para os quartos, vai para pros tudo. quartos, ou põe um porcelanato que imita madeira, que você vai ter pelo menos o visual mais aconchegante, mas a Porém, praticidade da limpeza, né? Má, são 15 profissionais convidados, 15 anos da Delano Alphaville que a gente está comemorando, com muito orgulho. São episódios de 15 minutos, então vou já começar a caminhar a gente para o final. Tem sido super produtivo. Eu queria saber de você, quando os clientes te contratam para falar de interiores, tá? De desafio de interiores, qual que é o seu maior desafio na ambientação nessa composição de texturas, né? Como você interpreta o gosto do seu cliente para saber o que ele quer? Qual que é essa mágica, esse segredo aí? Eu acho que realmente isso é o grande segredo do nosso trabalho, é conseguir ler o que está dentro da cabeça do nosso cliente, né? Eu peço muitas vezes fotos, referências de coisas que eles gostam, e às vezes as fotos são completamente diferentes uma da outra, mas tem algum elemento que se repete. Sim. E a gente começa a entender um pouco mais, né? O gosto, e a gente, né? Exato. A expectativa A dele. expectativa, e a gente faz um briefing muito detalhado. A gente conversa um tempão com o cliente, pegando detalhes do dia a dia mesmo, para a gente ser mais assertivo na hora do projeto, né? Então, eu acho que tem que fazer isso mesmo. Referências. Então, contratou um Referências escritório de e um bom arquitetura, briefing. uma designer de interiores, manda tudo que você já pesquisou, porque todo mundo pesquisa, já tem uma pastinha Todo mundo tem uma de pastinha favoritos no ou celular, no Insta, Pinterest. No Pinterest tem. Então, assim, manda porque a gente gosta de ver, a gente quer entender por que aquela imagem chamou a sua atenção. É a cor? É o formato? É o uso? O que foi que você gostou dessa imagem? É interessante, você comentou que às vezes são imagens completamente distintas, mas entre elas tem algum ponto Tem alguma coisa que repete. que se repete. Isso. né? E aí O seu desafio é tá tentar aí o identificar nosso isso daí. desafio. Exato. Legal, Má. Show de bola. Muito obrigado aí pela participação com a gente. Tenho certeza que foi super produtivo. A ideia é essa, um bate-papo rápido, prático, para que quem estiver nos assistindo entenda um pouco mais sobre o tema que a gente acabou de levantar e ficou curioso, entra no seu Instagram, procura lá o Instagram da Mayla que vai estar na descrição aí dos vídeos.
no da Delano Alphaville também, que a gente tem bastante referência positiva. Mas é isso aí. Muito obrigado pela presença. Obrigada a vocês. Mais uma vez, estou muito feliz de participar do vídeo e a gente está junto desde o começo. Há muito então, tempo. Então, assim, isso eu acho muito legal. A gente comemora os 15 anos da Delano e eu comemoro junto também essa nossa parceria de tantos anos. E que venham os próximos 15 juntos com a Delano Alphaville. Nossa parceria aqui se tornou uma amizade também. Então, obrigado mesmo, Mar. Obrigada, Bru. Obrigada, Drica. Eu que agradeço. Foi um prazer. Você também que está aí nos acompanhando, escreve nos comentários o que você achou desse episódio, das dicas aqui da Mayla. O arroba dela vai estar aqui na descrição do vídeo, da Delano, para que também vocês possam acompanhar o trabalho deles. E é isso, te vejo no próximo episódio. Não esquece de se cadastrar tanto no YouTube, no Spotify e ativar as notificações, porque vem muita coisa legal.